Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, um canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Também nos siga lá no Facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias e também você ficar sabendo quando tem ou quando não tem vídeo aqui no canal. E também não se esqueça de acionar o sininho aqui no YouTube para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo e assim você não perde nenhum estudo. E a partir de agora, se você perdeu algum estudo, você não pode perder mais, porque agora nós chegaremos no ponto alto do estudo do livro de Apocalipse. O que os teólogos costumam chamar de quiasma, que é o clímax do livro. Nós já conversamos lá no primeiro vídeo da introdução ao livro de Apocalipse e também no capítulo 7 de Daniel, que o livro de Apocalipse ele é escrito em paralelismo. Então, o capítulo 1 é em paralelo ao capítulo 22, o capítulo 2 é em paralelo ao capítulo 21 e assim por diante. Então, ele vai subindo e ele atinge o ponto alto, o clímax do livro, o quiasma, que é a partir do capítulo 12. E esse quiasma também é um bloco profético. Nós estudamos vários blocos proféticos, estudamos as 7 cartas, 7 igrejas, depois nós estudamos 7 selos, depois nós estudamos as 7 trombetas e agora chegamos no quiasma. E o quiasma é composto do capítulo 12, 13 e 14. Você tem que ter em mente que esse estudo é uma coisa só. Capítulo 12, 13 e 14 fala de um único assunto, mas por a nível de didática, para ficar mais fácil para a gente poder interpretar esses assuntos, nós vamos estudar o capítulo 12, 13 e 14 em separado, mas sempre tendo em mente que eles falam sempre do mesmo tema. E como esses capítulos são muito simbólicos e também são muito famosos, o capítulo 13 principalmente talvez seja o mais famoso deles. Muita gente, mesmo quem nunca estudou Apocalipse, conhece a história das duas bestas, do número 666, da marca da besta. Então nós vamos fazer essa série a partir de hoje, sempre em 2 capítulos ou talvez mais, porque a proposta do canal é sempre fazer vídeos de curta ou média duração, entre 20 e 30 minutos. Às vezes passa um pouquinho disso, mas é só quando o assunto é muito complexo. Então nós vamos fazer a partir de hoje o capítulo 12 em 2 partes, capítulo 13 nós também vamos fazer em 2 partes, talvez 3, e o capítulo 14 também vamos fazer em 2 partes. Então são 6 vídeos que você não pode perder. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, é um assunto que está muito em evidência nos dias de hoje e que nós precisamos dar luz para as pessoas e mostrar que tem muita interpretação errada, tanto no meio católico quanto no meio evangélico e até no meio protestante. Isso significa que nós temos a verdade? Não, nós não somos melhor do que ninguém. Mas nós já vimos mais de uma vez aqui no canal em que a maneira historicista de interpretar as profecias é a mais coerente dentro daquilo que a gente vem estudando. Então nós vamos continuar seguindo essa linha de raciocínio com o método historicista de interpretação das profecias bíblicas. Então hoje nós vamos começar com o capítulo 12. Se você não leu o capítulo 12, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá ler o capítulo 12 de Apocalipse e depois volta aqui. Agora, se você já leu, você já conhece o capítulo, se puder ficar em atitude de oração, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai bendito, nós te pedimos mais uma vez a presença do Teu Santo Espírito. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra e pedimos que o Senhor seja o nosso professor. Nós pedimos também que o Seu Santo Espírito console aqueles que estão passando por dificuldade nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E mesmo aqueles que estão com dificuldades, com tribulações, estão aqui tentando aprender mais a Sua Palavra. Que o Seu Espírito Santo os alcance com a Sua paz e nos dê também aqui um bom entendimento da Tua Palavra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. O capítulo 12, 13 e 14, o tema desse bloco profético, que é o quiasma, basicamente é o grande conflito cósmico, o conflito entre o bem e o mal, o conflito entre Deus e Satanás. E nós vamos abordar várias vezes esse tema dentro desses capítulos. E ele começa falando o seguinte, no capítulo 12, no verso 1,
ele fala que viu-se grande sinal no céu. Então, quando ele fala que vê um sinal, ele já está falando que é um símbolo. E tudo isso daqui vai ser simbólico. Nós não vamos tomar nada literal, porque não é o que o capítulo está pedindo. Ele já começa falando que ele vê um sinal, ele está vendo uma visão, então é simbólico. E os sinais que ele vê no capítulo 12, basicamente é uma mulher e um dragão. Então nós vamos ver o que simboliza essa mulher e o dragão. Também tem o filho da mulher que ela está esperando, né? Então nós vamos ver todos esses personagens, todos esses símbolos, o que significa, qual que é a interpretação desse sinal que ele vê no céu. Então no capítulo 12 ele fala que viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então ele vê uma mulher. Mulher em profecia geralmente significa o povo de Deus. Algumas pessoas falam que significa a igreja. Não é a igreja, não é nenhuma denominação, não é uma placa específica. Mulher em profecia simboliza o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Você vai ver lá em Jeremias, por exemplo, no capítulo 2, no verso 1 e 2, fala assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então quem seguia Deus no deserto era o povo de Israel, e ele compara o povo de Israel a uma noiva. E também no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 5, Paulo também compara a união entre Cristo e a igreja como o marido e a mulher. No capítulo 5, no verso 31, ele fala: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, mulher em profecia simboliza o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto Israel quanto a igreja. E aí fala que essa mulher está vestida do sol. Nós já vimos também em profecia que sol simboliza Jesus Cristo. Lá em Malaquias fala que Jesus Cristo é o sol da justiça. Esses textos que nós já vimos, nós já vamos passar por cima, porque nós já estudamos, mas procura lá em Malaquias capítulo 4, vai estar mostrando que Jesus Cristo é o sol da justiça. E com a lua debaixo dos pés. A lua, nós não temos nenhuma interpretação bíblica que fala, ó, a lua é isso, ou aponta para isso. Então eu não vou cravar aqui. Algumas pessoas falam que a lua, sendo o fundamento, está no pé dela, é o fundamento, é a base que ela pisa, a lua representa as escrituras, porque as escrituras não têm luz própria, elas refletem a luz de Cristo, que é o que a mulher está vestindo. É uma boa interpretação? É uma boa interpretação. Eu não vou cravar, porque eu não achei nenhum verso da Bíblia que me mostre o que é a lua, mas não vai interferir em nada na interpretação da profecia. E também fala que ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estrela, geralmente ela significa anjo. Porém a palavra anjo, angelos, né, é traduzida como mensageiro. E essa mesma palavra traduzida como mensageiro também às vezes é usada para apontar para pessoas, não só para seres celestiais. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 8, no verso 23, tem um texto que fala o seguinte: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, os nossos irmãos, a igreja, são mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Então, os irmãos são mensageiros. Essa palavra mensageiros é angelos, que também é utilizada para mensageiros celestiais. Então, tendo uma coroa de 12 estrelas, e 12 nós sabemos que é o símbolo do povo de Deus, essas estrelas podem ser representadas como as 12 tribos de Israel ou os 12 apóstolos, que também são mensageiros. Aliás, a palavra apóstolo significa enviado, né? Então, todos esses símbolos é para mostrar que essa mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, simboliza o povo de Deus, representado em todas as eras.
Já tem uma interpretação equivocada aqui, os nossos irmãos católicos interpretam essa mulher como sendo Maria, porque depois vai falar que essa mulher estava com dores de parto, estava para nascer um filho dela, o qual esse filho, lá no versículo 5, fala que se o filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, nós sabemos que esse filho é uma alusão a Jesus Cristo, então eles acreditam que essa mulher representa Maria. Não pode ser Maria, não tem nada a ver, porque esses símbolos que estão aqui não representam, mesmo porque nós vamos ver mais para frente que o período que essa mulher passa a ser a perseguida não daria para um ser humano ser perseguido por todo esse tempo. Mas vamos lá. No verso 2 fala que ela estava se achando-se grávida e estava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, essa mulher estava com dores de parto. Por que o povo de Deus estava com dores de parto? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento é Israel. E Jesus sai do povo de Israel. Jesus era judeu. O povo que dá a luz a Jesus Cristo, de uma maneira simbólica, é o povo de Israel. E no verso 3 fala que ele vê outro sinal no céu. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse grande dragão vermelho que tem 7 cabeças e 10 chifres, lembra que a gente falou que 7 não necessariamente simboliza o número de Deus, o número da perfeição, mas sim plenitude. Então, quando ele tem 7 cabeças, simboliza que ele tem a plenitude, e a cabeça aponta para reinos também. Os chifres também apontam para reinos. Então, ele tem todo o poder aqui na terra. Nós já vimos isso no capítulo 11, na 7ª trombeta, porque que ele tem todo o poder aqui na terra. E quem que é esse dragão? Ele é mostrado, quem que é esse dragão, no versículo 9. Fala, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então esse dragão é simbolizado, o Satanás, ou melhor, Satanás é simbolizado através desse dragão, com as 7 cabeças, os 10 chifres, vermelho, né, que é a cor do sangue, a cor da perseguição. Nós já vimos que o cavalo vermelho lá dos 7 selos, o segundo selo, representa o período de perseguição, que morre várias pessoas. Então esse dragão aqui é que está perseguindo a mulher, mas de início não é a mulher que ele está perseguindo, mas antes fala que a sua cauda arrastava a 3ª parte das estrelas do céu. Então aqui sim as estrelas do céu, assim representa os anjos. Aliás, voltando naquela palavra angelos, que às vezes mostra um ser terreno ou às vezes mostra um ser celestial, é parecido com algumas palavras em inglês que você precisa do contexto para entender o que ela estava querendo se referir. Por exemplo, a palavra glass em inglês ela pode significar tanto o vidro, quanto o copo, quanto o óculos. Então depende do contexto que ela está inserida, você vai descobrir o que significa glass. Aqui a palavra angelos também, às vezes vai simbolizar uma pessoa, um povo, ou às vezes, como ele está explicando aqui, que as estrelas do céu simbolizam os mensageiros celestiais. E fala que esse dragão vermelho está arrastando uma 3ª parte das estrelas do céu. Então significa que Satanás conseguiu arregimentar uma 3ª parte dos anjos do céu. O que é muita coisa. Se você lembra lá do capítulo 5 que a gente estudou, quando a gente viu sobre a entronização de Jesus Cristo, no capítulo 5, no verso 11, fala que vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Então tem muitos anjos. Então vamos supor que você tem milhões de milhões, 100 milhões de anjos. Desses 100 milhões, 33 milhões foram arregimentados por Satanás. Uma 3ª parte dele e ficaram do lado de Satanás. Mas é lógico que tem muito mais que 100 milhões de anjos. Mas nós temos 100 milhões de anjos, 1/3 desses anjos junto com Satanás. E fala que ele se deteve em frente a uma mulher, capítulo 12, verso 4, da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Isso aqui é muito importante da gente entender.
Lá na introdução do capítulo 1 de Apocalipse, nós conversamos e vimos que Apocalipse significa revelação. E que às vezes fala que ele revela o que há de vir, as coisas que iriam acontecer, mas ele também revela os bastidores desse mundo, ele revela um mundo espiritual, aquilo que está por trás dos nossos olhos, e o que nós não enxergamos. Por exemplo, lá no capítulo 2 de Apocalipse, fala que o diabo iria lançar, capítulo 2, no verso 10, fala: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos a provas, e terei tribulações de 10 dias. Então aqui nós lembramos que por um período de 10 anos a igreja foi perseguida, principalmente pelo Império Romano. A história conta que foi o Império Romano, mas aqui fala que quem está por trás disso é Satanás. Satanás utilizando o Império Romano para perseguir a igreja. Aqui também é a mesma coisa. Nós sabemos que no nascimento de Cristo, Herodes mandou matar várias crianças de 2 anos para baixo, perseguindo a Jesus Cristo, querendo matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era o rei que havia de vir e ele não queria perder o seu posto de rei, uma vez que Herodes era rei da Judéia naquela época. Mas no texto de Apocalipse fala que quem estava em frente da mulher, pronto para devorar o filho, era o dragão. Então é Satanás por trás de tudo, utilizando Herodes para fazer aquela barbaridade. Lembra que a gente conversou no vídeo passado por que esse mundo tem tanta desgraça, por que tem tanta miséria, por que tem tanta barbaridade? Porque quem está por trás de tudo é Satanás, influenciando e usando pessoas como instrumento nas suas mãos para fazer essas barbaridades. Então aqui fala que ele estava pronto para devorar o filho, mas quando esse filho nasceu, depois ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então Jesus nasce, cresce, faz o seu ministério, é crucificado, ressuscita e depois é elevado aos céus, onde ele é entronizado. Nós já vimos lá no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, a entronização de Jesus Cristo. Então aqui está mostrando que desde sempre tem esse conflito entre o bem e o mal, Satanás tentando atacar tanto o povo de Deus quanto o próprio Jesus Cristo. Ele tentou matar Jesus várias vezes antes de chegar na cruz. Quando Jesus chega na cruz, ele já não tenta mais matar Jesus, ele tenta fazer Jesus desistir. Então ele utiliza de algumas pessoas lá ao pé da cruz para que Jesus Cristo desistisse da sua missão. Várias pessoas falavam: tu não és o Cristo, então desce daí, tu não és o Cristo, salvou várias pessoas, não pode salvar a ti mesmo, tentando fazer Jesus Cristo desistir da sua missão aqui na Terra. Então é o conflito cósmico. Aliás, esse conflito já é muito mais antigo. Você percebeu que os símbolos que são utilizados aqui são muito parecidos com os personagens que tem lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós temos a mulher, nós temos a serpente, nós temos o descendente da mulher, que está escrito lá no capítulo 3, no verso 15, que é chamado o proto-evangelho. Aqui está a primeira profecia messiânica. O capítulo 3, no verso 15, fala: porém inimizade entre ti e a mulher, está falando Deus falando para a serpente, entre a tua descendência e seu descendente, e este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já está falando desse conflito que haveria entre Satanás e Jesus Cristo. Desde lá do Éden já estava profetizado. E bem antes, nós vamos ver no próximo vídeo, que bem antes essa guerra já acontecia entre Satanás e Jesus Cristo. E no verso 6 fala que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Nós já vimos que em profecia, muitas águas significa povos, línguas, tribos e nações. O deserto significa um lugar onde não tem muitos habitantes. E a mulher foi protegida por 1260 dias. Aquele mesmo período que nós já vimos, de 1260 anos,
que é o período de supremacia papal. Então significa que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, esteve escondido e protegido durante esse período em que havia a supremacia papal, em que Satanás estava tentando perseguir a mulher, e a mulher, sendo representada com o povo de Deus, estava protegida por esse período. Por isso que essa mulher não pode ser literal, porque ela não ia sobreviver durante 1260 anos, né? E aqui nós terminamos a primeira parte do capítulo 12. Nós vamos terminar aqui no capítulo 6, depois nós vamos, no próximo vídeo, continuar a partir do versículo 7, vamos até o versículo 17, e vamos continuar vendo o que aconteceu entre a mulher e o dragão. Nós temos um parêntese das coisas que acontecem lá no céu, depois nós voltamos aqui na terra para ver o que acontece entre a mulher e o dragão. Mas a lição que nós tiramos do capítulo 12, do verso 1 até o verso 6, é que quem está por trás desses planos em que se persegue a igreja e que tenta atacar Jesus Cristo é Satanás. Voltando na mesma tecla que nós estamos batendo do vídeo passado. Esse mundo jaz no maligno. Aqui está o príncipe deste mundo em que nada tem a ver com Jesus Cristo. Ele que está por trás de tudo o que acontece de ruim aqui na Terra. E eu e você estamos no meio desse conflito cósmico. Satanás está brigando com Jesus Cristo e tenta nos atingir para atingir ele. E Jesus Cristo está tentando nos salvar de Satanás, só que depende do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha e de querer ficar do lado de Jesus Cristo. Que você possa tomar a decisão correta no meio dessa guerra. Você possa aceitar Jesus Cristo, que Ele é o vencedor, Ele é o Rei dos Reis, e no final de tudo Ele vai pisar na cabeça da serpente e vai acabar com o mal, para que todos possamos viver com muita alegria com Jesus Cristo por toda a eternidade. Não perca o próximo estudo, vamos estar aqui terminando o capítulo 12 para dar continuidade nesse bloco profético tão importante do livro de Apocalipse. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, que Deus abençoe e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.